Ministério da Cultura e o Instituto Ricardo Brenan apresentam a ação formativa de contrapartida social do projeto Panorama, de Portos a Capitais no Brasil Setentrional, PRONAC 178612. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 178612. A mostra tem o patrocínio do Itamaraty e do Grupo Parve. A organização e produção do projeto é da Expomos, realização do Instituto Ricardo Brenan, Ministério da Cultura, Governo Federal. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão felizes? Então, sou Moisés, ela é a Mônica, tá? A gente trabalha aqui no Instituto Ricardo Brenan, que é um museu que tem aqui perto. Vocês devem saber que tem um museu aqui perto, né? Acho que vocês vão visitar lá também, né? Em breve. Hã? É? Aqui pertinho? Então, legal. Eu também moro aqui na Várzea. Então, a gente vai estar aqui apresentando para vocês um pouco sobre uma exposição que está lá no museu e que vocês vão ver quando forem lá visitar. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o que é essa exposição. No final, a gente vai fazer uma atividadezinha só para vocês chegarem lá preparados e poder ver essa exposição de uma maneira diferente, já sabendo algumas coisas do que vocês vão encontrar lá, certo? A gente vai ver lá, são pinturas nessa exposição, tá? Que foram feitas lá nos anos 1800. Porque naquela época não tinha internet, né? Então as pessoas não tinham como ficar tirando fotos, e não existia muita fotografia também. As pessoas não podiam tirar foto e mandar para os seus conhecidos, né? Então muitas pessoas faziam pinturas, que era uma forma de estar divulgando a imagem dos lugares que elas visitavam. Então tinha muitos pintores que faziam retratos dos lugares e comercializavam com as pessoas do mundo inteiro, da Europa ou do Brasil, que queriam conhecer, porque também na época era muito difícil viajar, né? Não era que nem hoje, que tem avião, tem carro, coisa que viaja mais rápido. Na época se viajava de navio, eram meses para vir da Europa para o Brasil, para ir de uma cidade para outra do Brasil também, né? As estradas não eram boas que nem hoje, não tinha carro. Então as pessoas usavam outros meios de transporte mais demorados. Então a gente vai começar aqui a ver o que é um panorama, né? Que é o nome da nossa exposição. Panorama é uma palavra que tem origem grega, que significa visão do todo. Está vendo tudo, né? E ela foi usada pela primeira vez em arte por um artista escocês chamado Robert Barker, que era um cara que ele pintou dentro de um prédio. Vocês imaginem um prédio redondo, sim, alto e redondo. Se chamava Rotunda, é o nome desse tipo de prédio, tá? Se quiserem tomar nota, porque esse nome é um nome importante, tá? Rotunda é o tipo de prédio. Ele pintou nas paredes internas desse prédio, por dentro das paredes todinhas, ele pintou a paisagem da cidade de Edimburgo, que era lá onde ele vivia, lá na Escócia. Ele pintou a cidade nas paredes, tudo, e quem entrava nesse prédio para ver a pintura dele era como se estivesse vendo a cidade inteira. Imaginem vocês, né? Entrar dentro de um prédio, tem as paredes todas pintadas, que mostra toda a paisagem, todo o lugar, né? Como se estivesse um lugar ao ar livre, só que na verdade foi uma pessoa que pintou, né? Um artista. Então ele começou com esse estilo de pintura lá no ano de 1792, né? Mais de 200 anos atrás. E foi um tipo de pintura que acabou se popularizando, né? Que era uma forma de dar uma dimensão mesmo, uma visão das coisas para o público, né? Um tipo novo de pintura. Aí aqui tem uma ilustração desse prédio, né? Como se tivesse cortado o prédio ao meio e aberto assim, para vocês verem como é que era, né? Aqui teria as pessoas visitando esse prédio e vendo aqui a pintura que ele pintou nas paredes, né? Dá para ver aqui os navios no mar, ao fundo a cidade também. Então, começou com esse cara e foi se popularizando. Nem sempre se precisava pintar isso dentro de um prédio. Às vezes faziam, tipo, num papel, numa folha grande, e de forma que a pessoa pudesse fechar aquele papel e fazer uma vista de 360 graus. O cara ia olhando tudo ao redor dele, pintando, pintando, pintando. Então, estava feita a paisagem, né? O panorama. Aqui, tá? E aí, como é que isso chega no Brasil, tá? Porque as pinturas que a gente vai ver lá são todas pintadas aqui no Brasil, tá? Lá nos anos 1800. Então, para vocês terem uma ideia, assim, no ano 1800, o Brasil ele ainda era uma colônia de Portugal. Os portugueses vieram para cá, começaram a explorar primeiro o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. Aqui na região Nordeste, principalmente, se plantou muita cana-de-açúcar,
que era vendida lá para a Europa, fazia cachaça, fazia açúcar, e se vendia lá na Europa, né? E você sabe, né? Vocês devem ter estudado que a plantação de cana era sempre feita através de mão de obra escravizada, né? Pessoas que eram escravizadas, lá, capturadas no continente africano, trazidas para cá, para trabalharem na cana-de-açúcar, né? Só que em 1808, lá na Europa, tinha um cara na França chamado Napoleão Bonaparte, que ele começou a querer conquistar a Europa toda para a França, botar todo mundo sob o mando do reino da França. E aí a família real portuguesa, que era quem era, digamos, dona aqui da colônia do Brasil, né, que era o governante oficial, né, fugiram de lá de Portugal, vieram para o Brasil em 1808. Então a sede do Império Português deixa de ser lá em Portugal e passa a ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente. E aí começam a produzir, então, algumas coisas que eles achavam importantes de ter na sede do governo imperial, né? Porque até então, aqui no Brasil, era quase que só tinha portos, que era por onde se embarcavam as coisas que produziam aqui e eles levavam lá para a Europa, né? Ou onde recebiam os escravizados também. E coisas assim para plantação mesmo de cana-de-açúcar, né? Para os cultivos que eram feitos aqui. Mas assim, não tinha muita escola por aqui, universidade e tal, né? Então, quando a família real vem para cá, ela começa a fazer coisas que ela achava importante. E aí bota lá uma escola de ciências e artes e ofícios, né? Ou seja, começa a instituir cursos, digamos, profissionalizantes aqui no Brasil, para que os portugueses, principalmente, que eram as pessoas livres que tinham dinheiro para estudar, porque na época não existia escola pública também, né? Poderem estudar e começar a formar cientistas, artistas aqui no Brasil, que até então não tinha formação disso aqui. Todos que faziam isso aqui, eles tinham vindo de fora, principalmente de Portugal. Aí, com a vinda da família real, a marinha inglesa foi quem escoltou os navios da família real portuguesa quando eles vieram para o Brasil. Então, a família real portuguesa ficou com uma dívida com a Inglaterra, né? Já que eles prestaram esse favor, esse serviço de escoltar eles, né, pelo mar, por todo o Oceano Atlântico até aqui, protegendo dos navios franceses de Napoleão, que queria pegar eles, né? Eles ficaram com uma dívida com a Inglaterra, então permitiram que navios ingleses fizessem comércio aqui com o Brasil. Porque até então, quando o Brasil era colônia de Portugal, só Portugal podia comercializar as coisas que eram produzidas aqui no Brasil. Então, com essa abertura dos portos, primeiro para os ingleses e depois para vários outros países, como França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, vários navios de vários países começaram a poder frequentar os portos aqui do Brasil. E aí, em 1822, tem a independência do Brasil. Vocês já devem ter ouvido a história de Dom Pedro I, aquela coisa, né, que declarou o Brasil independente de Portugal, depois que o pai dele tinha voltado já para Portugal, depois que Napoleão tinha sido derrotado. A família real volta para Portugal, Dom Pedro fica aqui governando o Brasil e resolve, né, junto com outras pessoas poderosas da época, tornar o Brasil um país independente de Portugal. Não dever mais tudo que era produzido aqui para Portugal, como era desde 1500 até 1822. Né? E aí, então, a Escola Real de Ciências e Artes ela acaba se tornando a Academia Imperial de Belas Artes, que aí sim era uma escola de arte profissional para formar artistas brasileiros mesmo, né? Que até então, como eu falei, não era uma atividade muito comum aqui no Brasil que tivesse artistas, no caso pintores, escultores, né? Então, a partir daí começa a se fazer mais pinturas, escultura, teatro, música mesmo aqui no Brasil, né? É uma escola para ensinar as pessoas a fazerem arte. Aí aqui tem um quadro que representa a chegada da família real portuguesa na Bahia. O primeiro porto que eles pararam foi na Bahia, que era mais perto, né, de Portugal do que Rio de Janeiro, que foi o destino final deles. Eles pararam ali e foram recebidos e tal. E aí essa é uma pintura do Cândido Portinari, já do ano de 1952. E aí outra palavra estranha que aparece ali no título da exposição é setentrional, uma palavra que a gente não escuta toda hora, né? Eu mesmo escutei pouquíssimas vezes antes de vir aqui na exposição. E quando eu tinha ideia de vocês, eu nunca tinha feito essa palavra. Mas o que é setentrional, então? Setentrional
é como se fosse a região norte de algum lugar. Por exemplo, a região setentrional do Brasil, naquele período, era justamente aqui a região nordeste e uma parte da região norte. Isso aqui é um mapa mesmo da região setentrional do Brasil, feito por um francês, lá em 1780. E é assim, tá preto e branco, só essa parte recortada, fica meio difícil da gente entender de que parte está falando, né? Mas daí quando eu coloco aqui o mapa do Brasil atual, que todos nós conhecemos, né? Está se referindo a essa parte aqui, ó, que pega o Nordeste e uma parte do Norte aqui, de Belém, entende? E aí são 4 capitais que estão representadas na exposição que a gente está lá no museu, tá? São Belém, no Pará, São Luís, no Maranhão, Recife, aqui de Pernambuco, Salvador, na Bahia. Aqui está meio pequenininho para a gente enxergar, mas eu vou situar elas aqui para vocês. Eu sublinhei aqui, mas não vai dar para ler. Mas aqui está Belém, aqui está São Luís, aqui está o Recife e aqui está Salvador. As cidades brasileiras, né, têm uma característica que essas cidades das regiões litorâneas, todas elas começaram a partir dos portos, porque era o lugar onde os europeus primeiro chegavam aqui. Quando eles começavam a desenvolver a cidade, a primeira coisa que eles faziam era estabelecer um porto onde eles podiam ancorar os navios que eles vinham, e a partir dali começava a se desenvolver a cidade. Começava a fazer as casas ali perto, os armazéns para guardar os produtos que iam ser produzidos nas plantações, e a cidade ia crescendo do litoral mesmo, da praia, para dentro. Vocês podem reparar aqui, por exemplo, que no Recife, lá tem o Recife Antigo, né, que é lá o bairro de São José e de Santo Antônio, foi onde, digamos, a cidade começou. Lá que era o porto, né, da cidade do Recife. E as outras cidades litorâneas, geralmente, elas começam assim por causa dessa característica, né? É meio que um padrão do desenvolvimento das cidades dos portugueses. Aí aqui a gente vai ver a primeira das cidades que vão comentar, que é Belém, que está lá no norte, né? Ela é a única das 4 aqui que a gente vai comentar que não está situado no nordeste do Brasil, né? Ela foi fundada lá no início dos anos 1600 e uma característica dela é que ela fica numa região entre uns rios, e é uma região muito úmida, que tinha muitos alagados, muitas regiões com água que não dava para construir cidade em cima. Eles construíam a cidade ao redor daquele alagado. Tinha um grande alagado lá que se chamava Alagado do Piri, que era uma coisa que impedia eles de construir ali em cima daquela parte. E por muito tempo era uma água que não tinha como tratar, não servia para beber, para tomar banho, era uma água suja. Por muito tempo isso foi um problema para o desenvolvimento da cidade. Até que ele chegou lá nos anos 1800, teve essa história que eu falei para vocês, que a família real veio para cá para o Brasil e começa a, digamos, desenvolver mais as cidades do Brasil, né? O Brasil fica independente, começa a ter uma preocupação de produzir coisas para os brasileiros que moram aqui. Se começou um projeto de secar o alagado do Piri para construir mais a cidade. A cidade de Belém, naquela época, ela era dividida em 2 partes. A cidade, que ficava bem no litoral, na beira da água, e a Campina, que era a parte mais interior. Elas eram praticamente divididas por esse alagado do Piri. Então, o controle das águas era uma prioridade de quem governava ali aquela região. Tinha que dar um jeito de tirar as águas do caminho para continuar crescendo a cidade, construindo a cidade, porque estava impedindo, né, o desenvolvimento da região. E, como sempre, né, desde o início, o Brasil ele era um lugar de exploração por parte dos portugueses, né? Eles queriam extrair, produzir riquezas aqui e levar lá para Portugal. Início pau-brasil, depois cana-de-açúcar. Lá em Belém tinha outros cultivos também. A atividade comercial se dava pelo mar. Se embarcava as coisas nos navios que levavam lá para a Europa, lá para Portugal. E aí, então, se começou a ter a necessidade de cobrar um imposto sobre esses produtos que seriam vendidos.
né, para fora do Brasil. E aí se criou um lugar lá que ficou chamado popularmente de Ver-o-Peso. Foi fundado lá em 1627, faz muito, muito tempo, quase 400 anos. E era um lugar onde as pessoas pesavam as mercadorias, né? Tanto de açúcar, né, de outras coisas, algodão, coisas que fossem plantadas lá e que fossem ser vendidas através dos navios. Passavam por lá para serem pesadas. Então, foi fundada aí e existe até hoje. Lá no final dos anos 1800, se teve uma reforma e se construiu um mercado e que ele compõe o chamado hoje de Complexo Ver-o-Peso. É o principal ponto turístico de Belém do Pará. Não sei se alguém tem algum parente lá, teve oportunidade de conhecer. Eu não conheço também, mas eu pesquisei na internet. E eu vi que aí tem essa feira que é a maior feira livre da América, né? Então, onde são compradas e vendidas muitas coisas lá até hoje. É um ponto que todo mundo que vai a Belém acaba visitando. E aí, então, é isso aí. É um lugar que foi construído lá 400 anos atrás, foi reconstruído várias vezes ao longo da história e ele existe ainda hoje, né? É um lugar importante lá de Belém do Pará. Aí aqui tem uma pintura que faz parte da nossa exposição lá. Na verdade, ela é maior, ela faz parte de um álbum. E aí ela está lá aberta, assim, ela é maior, ela tem mais duas partes, uma de cada lado. Essa aqui é a parte central, que mostra lá como é que era o litoral de Belém, né? Quando os viajantes que chegavam de fora chegavam na cidade, a primeira coisa que eles viam era o litoral, né? Como eu disse, eles vinham de navio, né? Então a primeira coisa que eles viam era o litoral. E aqui a gente vê uma foto atual do Ver-o-Peso, né? Que é essa feira, que é muito popular lá. E atrás, lá ao fundo, a gente vê uma igreja, que eu tenho a impressão de que é a mesma igreja que já estava pintada aqui, para vocês verem, né, como as coisas elas são construídas há muito tempo e eles continuam existindo, sendo importantes para a cidade, né. Aí, para falar um pouquinho de São Luís, então, no Maranhão, também é uma cidade que foi fundada lá nos anos 1600. E, assim, como eu falei para vocês, no primeiro momento, tudo que era produzido no Brasil só era comercializado com Portugal, né? Às vezes até podia comercializar com outros países, mas o lucro, né, o dinheiro que era gerado a partir desse comércio ia todo para a coroa portuguesa. Não ficava aqui no Brasil para enriquecer as pessoas aqui. Só os donos das plantações mesmo que acabavam ficando com uma parte desse dinheiro. Eles pagavam um imposto para Portugal, que ia enriquecendo as custas dessa produção. Então, mas não era dividido assim, quem trabalhava na plantação de fato, quem botava a mão na terra não ganhava dinheiro, geralmente era uma pessoa escravizada, né? E lá em São Luís, um produto que era muito produzido era o algodão. Tinha plantações e plantações de algodão lá. E ali no final dos anos 1700, na Inglaterra, se começou a criar muitas fábricas de tecido. Então eles precisavam muito de algodão para fazer esse tecido, né? E quem fornecia muito algodão para eles era lá dos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, onde eles mandavam lá as pessoas plantarem muito algodão, onde eles tiravam, levavam lá para a Inglaterra, colocavam nas fábricas e faziam os tecidos. Só que no final dos anos 1700, as pessoas que viviam nos Estados Unidos declaram guerra à Inglaterra, os ingleses que mandavam lá, e resulta no que é chamada a independência dos Estados Unidos. E com isso, para de produzir algodão para a Inglaterra lá. E a Inglaterra precisa de algodão para produzir seus tecidos, né? Então eles começam a comprar de outras partes do mundo. E de uma das partes do mundo que eles compravam era justamente aqui do Brasil, que era produzido lá em São Luís, no Maranhão. Com isso, os donos dos plantios de algodão lá no Maranhão, eles começam a enriquecer muito, ficam muito, muito ricos. E eles começam a pagar para os seus filhos irem estudar na Europa, principalmente na França. E eles vão para lá, estudam lá, e aí lá tinha passado já pela chamada Revolução Francesa, se vivia um jeito diferente, que eles chamavam de modernidade, né? A gente está num novo tipo de governo, não tem mais essa coisa de rei, rainha, é um outro tipo de vida.
outro tipo de cidade, né? As pessoas trabalham, não tem escravidão. Então, era um sentimento de modernidade, que essas pessoas que iam estudar lá, eles voltavam para o Brasil com essas coisas que eles achavam que era melhor de viver daquela forma e queriam transformar aqui a região, no caso de São Luís, né, numa cidade moderna, inspirada muito em Paris, que é na França. Só que, claro, a situação aqui era muito diferente. Ainda tinha escravidão, eram pouquíssimas pessoas que tinham dinheiro de verdade, a grande maioria das pessoas eram pobres ou escravas, né? Então, eles começam os governantes lá de São Luís, eles começam a baixar umas leis que eram tipo uns códigos de conduta, um modelo de comportamento, que era uma série de proibições para as pessoas, que eles não gostavam dos hábitos das pessoas pobres da cidade, e eles proibiam elas de fazer muitas coisas. E aí uma das coisas, por exemplo, a gente vê aqui na pintura, tem uma casinha de palha aqui. E aí uma das reclamações dessas pessoas que iam para a Europa e voltavam para São Luís, que tinham dinheiro, era que eles moravam nas casas grandes deles, de 2 andares, e quando eles abriam a janela, eles viam um monte de casinhas de palha, eles achavam aquelas casas feias e eles não gostavam, eles achavam que era ruim a cidade ter aquelas casas de palha, que era casa de gente pobre. Então, o governante, ele botou uma lei que proibia que se construísse novas casas de palha. E que se essas casas de palha que já existiam, conforme elas fossem se estragando, elas não podiam ser restauradas com mais palha. Elas iam se tornando casas mesmo de pedra, de madeira e tal, porque achava que isso daria um ar mais moderno à cidade, né? Além disso, tinha uma questão também que eles proibiram que botasse roupas para secar na rua, nas janelas das casas, e também proibiam que circulassem pelas ruas animais magros, doentes, feridos. E muita gente pobre precisava desses animais para fazer seu trabalho, para transportar coisa que produzia, né? Então, basicamente, se começou a fazer muitas leis que acabavam prejudicando quase que exclusivamente só a população mais pobre da cidade, né? Então, como a administração da cidade geralmente é feita pelas pessoas que têm muito dinheiro, né? E isso é assim até hoje, né? Quantas vezes a gente vê até hoje aqui grandes empresas comprando terrenos de casas pequenas para construir prédios grandes, né? As pessoas acabam perdendo suas casas em prol do interesse, né, das pessoas mais ricas. E aí, nesse projeto de modernização também, eles achavam que tinha que ter teatros na cidade para receber espetáculos artísticos. Peças de teatro, orquestras, óperas, né, apresentações musicais. E aí é construído o Teatro União, né? Ele foi começado a construir em 1815, se não me engano, e inaugurado em 1817. E é o segundo teatro da região nordeste aqui do Brasil. Antes dele tinha um já em Salvador. E ele passa a receber espetáculos estrangeiros, né? Principalmente italianos. Depois ele muda de nome, ele vira Teatro São Luís, em 1854. E já nos anos 1920, ele muda de nome novamente e se torna Teatro Arthur de Azevedo, em homenagem a um maranhense que escrevia peças de teatro, né? Foi importante para o teatro local. Então aqui a gente tem essa pintura, né? Que é uma vista de São Luís do Maranhão, de 1863. Ela está lá na exposição também, vocês vão ver lá quando forem visitar. E aqui uma foto de São Luís atual, né? Para vocês verem que é bem diferente, né? As coisas mudaram muito de 150 anos, mais ou menos, para cá. Um pouco mais de 150 anos. Aí chegamos aqui em Recife, que é a cidade, né, onde nós moramos, todos nós. E que ela também começou pelo litoral, né? Pela mesma lógica que eu já falei para vocês. E a escolha dessa região aqui, ela se deve inicialmente a alguns fatores naturais, né? Que era a presença dos arrecifes, que hoje dão nome para a cidade, né? A cidade se chama Cidade do Recife por causa dessa formação ali, que são aquelas pedras que tem no mar, né? Que ela possibilitava que os navios de quem vinha para cá pudessem ficar atracados ali e meio que protegidos de marés mais fortes, né? Já que tinha essas pedras ali, o mar não batia muito forte ali, então os navios ficavam com mais estabilidade, era um lugar bom para fazer um porto. É a cidade que ela é cortada por alguns rios, um dos quais os principais são o Capibaribe e o Beberibe, que vocês já devem conhecer também, né?
Todo mundo já deve ter passado por alguma parte desse rio, né? Tem as pontes também, que é uma característica bem forte da cidade, né? E tem o rio Tegipió também, né? Que é o terceiro rio mais importante aqui da cidade. E esses rios, é interessante a gente pensar como mudou a importância dele ao longo dos tempos. Porque nessa época, até os anos 1800, quando tinha muitos engenhos aqui na região, se produzia muito açúcar, era através dos rios que se transportava esse açúcar que era produzido e outras coisas também, né? Para levar até lá o porto, que era lá no Recife Antigo, para botar eles nos navios que iam levar para outras partes do Brasil e do mundo. E hoje em dia, os rios eles deixaram de ter essa função de transporte, né? Não se navega mais nos rios aqui, né? Só a passeio, né? Não é usado mais para o transporte de mercadorias ou de pessoas. E ele passa a ser até meio que um problema de mobilidade, por isso que se construíram tantas pontes, né? Então o rio ele muda de importância conforme a cidade foi se desenvolvendo. Aí com as pontes agora se passa por cima do rio e o rio não tem mais muita funcionalidade de navegação, de transporte, ele perde um pouco da importância que ele tinha antes. E aí uma das formas de navegação que eram feitas e do qual o Recife era um porto muito importante era o que chamavam de cabotagem. Cabotagem é um tipo de navegação de curta distância, em que saía, por exemplo, um navio saía lá de Natal, no Rio Grande do Norte, descia um pouquinho e parava no Porto da Paraíba. Depois descia mais um pouquinho e parava aqui no Porto do Recife. Depois descia e parava em Aracaju, Maceió, Salvador, ia descendo Rio de Janeiro. Então, é um tipo de navegação de curta distância que os navios não se afastam muito da costa. Eles não vão para uma parte mais funda do mar. Então, é uma parte mais tranquila de navegar, as águas são mais calmas, é menos perigosa. E era um tipo de navegação então muito usado, porque, por exemplo, tinha coisas que se consumiam aqui que não eram muito produzidas e podiam vir de outra parte. Da mesma forma, tinha coisas que eram produzidas aqui que eram úteis em outra parte do Brasil e que eram levadas nesse tipo de navegação. Faziam pequenas viagens parando de porto em porto, né? E aí quem trabalhava no porto do Recife? Predominantemente eram pessoas escravizadas e pessoas livres, como se chamavam na época, de cor. Ou seja, ex-escravos e filhos de ex-escravos, né? Eram essas pessoas que trabalhavam. Disso resulta que a gente sabe que teve a chamada Revolução de 1817, né? Que Pernambuco virou um país, que é comemorada no dia 6 de março, né? E também teve a Confederação do Equador, que daí já foi em 1824, logo após a independência do Brasil, e que foram os movimentos que foram liderados pelas pessoas ricas aqui da região, que eles queriam independência do governo lá do Rio de Janeiro, que é onde ficava a capital do Brasil, porque eles estavam cobrando impostos muito caros, porque como a corte do rei tinha vindo para cá em 1808, precisava de mais dinheiro para manter a cidade lá funcionando. Então, se começou a pagar muito imposto aqui e em várias regiões do Brasil teve revoltas contra o governo central do Brasil, tentando fazer as províncias, né, que hoje são os estados, independentes do governo. E aí, então, aqui em Recife teve isso, mas teve um movimento que teve mais um caráter, digamos, do povo mesmo, que era pensado por gente que não era gente rica, que estava revoltada porque estava pagando muito imposto. Que não se estuda muito, que é o chamado de Pedrosada. Foi um movimento liderado por Pedro da Silva Pedroso, que era um homem negro que trabalhava no exército e que ele soube que lá no final dos anos 1700, numa ilha lá na América Central, que era uma colônia francesa, as pessoas escravizadas fizeram uma revolta e expulsaram os donos dos escravizados de lá e fizeram a independência do país. Esse país hoje se chama Haiti. É um país que fica lá na América Central. Então, foi um acontecimento muito importante para a época. Nunca teve algo parecido mais aqui na história da América, das pessoas escravizadas terem se revoltado contra os donos e expulsado eles, né, e tomado o controle para si do que eles viam, se libertando da escravidão por eles mesmos. E inspirado por isso, o Pedro da Silva Pedroso ele começou a mobilizar as pessoas, né, tanto os escravizados quanto as pessoas livres que não eram brancas. Olha só, a gente está tudo aqui empobrecido, o povo está aí vivendo as nossas custas, enriquecido e tal, vamos fazer uma revolta e tal. E foi se espalhando essa notícia de que ele estava planejando isso aí,
E o governo já ficou com muito medo, porque eles sabiam o que tinha acontecido no Haiti. Eles não queriam que acontecesse aqui também. Eles corriam risco, né? Eles poderiam ser assassinados e expulsos e perder todas as posses deles aqui que é Pernambuco, Recife, principalmente, né? Aí deu que no dia que ele fez a revolta, que foi lá em fevereiro de 1823, o exército já estava bem preparado, acabou prendendo muitos dos rebeldes que estavam com ele acabou sendo demitido do cargo militar que ele ocupava e acabou frustrando o plano dele de fazer a libertação das pessoas negras daqui do Recife. Mas acabou sendo um evento bem importante, assim, porque realmente foi um movimento que partiu das camadas populares, do povo mesmo, e não dos ricos que eram os donos dos engenhos e dos administradores, dos comerciantes da região. Aí aqui a gente tem uma pintura que vai estar lá na exposição também, que é tida até como um pré-panorama. Foi antes daquele escocês inventar o panorama lá, esse holandês aqui fez essa pintura aqui da região, que hoje lá é o Recife Antigo, né? Tem aqui as ilhas, né? Os navios holandeses, foi pintado lá em 1640. Então, mostra assim que já tinha uma ideia, pessoas já tinham uma ideia de fazer essa pintura dessa vista de cima, né? Essa vista panorâmica. Mostra que os navios holandeses e tal, naquele período. E aqui uma foto também na vista do Recife, né? Vindo lá de Olinda, tem uma vista aqui dessa região do Recife Antigo também, das ilhas ali, que é mais ou menos essa região que está pintada aqui, né? Então a gente vê também que mudou muito, né? Ao longo do tempo as cidades elas vão crescendo, elas vão mudando, muda o tipo de construção, muda o tipo, a forma que as pessoas vivem mesmo, né? O jeito que elas trabalham, vai mudando. E aí a última cidade que a gente vai ver na exposição é Salvador, na Bahia, né? É a cidade mais antiga dessas. Não é não. Recife é até mais antigo, mas Salvador foi a primeira capital do Brasil. Em 1549 ela foi fundada e se tornou a primeira capital do Brasil. Porque ela também tinha um porto considerado seguro para os navios portugueses atracarem lá. Como naquela época ainda o domínio português não chegava lá até o que hoje é o sul do Brasil, Salvador ocupava uma posição mais ou menos central de toda essa faixa litorânea que era o domínio português. Então consideraram que Salvador era um lugar ideal para estabelecer a capital dessa colônia, né? E aí, perto dessa região portuária, a gente tinha o que chamavam de trapiches, que eram esses prédios aqui, esse aqui não, esses aqui, que eles serviam de armazéns para guardar as mercadorias que iam ser exportadas daquele porto ali, guardavam essas mercadorias, e também tinham todos uns equipamentos que facilitavam, né, esse embarque e desembarque de mercadorias. No início dos anos 1800, se constrói a alfândega, que aí é esse prédio aqui. A alfândega era, digamos, a casa onde se cobrava imposto sobre as mercadorias que chegavam no Porto de Salvador e também que iam sair de lá, né? E os portos de Salvador, como os do Recife também, eles tinham um papel importante, que era um lugar também onde os barcos, os navios que vinham do interior, através do Rio São Francisco, por exemplo, trazendo mercadorias que eram produzidas no interior desses estados, que não tinham na capital, vinham por esses rios. Então, esses barcos menores também ficavam aportados no Porto de Salvador. E, além disso, o comércio de longa distância, né, no caso da cana-de-açúcar, principalmente, do café e outras coisas que eram produzidas aqui com a Europa, e também recebiam as pessoas que eram escravizadas na África e trazidas para cá, né? Tinha tanto atividade comercial lá, que desde o início dos anos 1800 começou a navegar lá barcos a vapor, que não precisavam mais do vento, das velas, como os navios mais antigos, né? Um barco a vapor ele tem um motor e que ele pode ir navegando mais livremente, ele é mais rápido também. E aí, em 1853, é fundada a Companhia Baiana de Navegação a Vapor. Foi um passo importante, assim, porque Salvador era uma das cidades mais importantes do Brasil naquela época. Então, ela foi uma das primeiras a receber a navegação a vapor, porque era uma forma de agilizar, de dinamizar, né? Já que as coisas saíam muito daqui,
a produção de legumes, verduras, também carne, café, açúcar, né? Então, a navegação a vapor era muito importante para agilizar esse comércio. E aí tem aqui esse prédio da alfândega, ele foi construído lá na década de 1860, ele foi concluído em 1861 ou 62, se não me engano. E essa aqui é uma fotografia que foi tirada do litoral lá de Salvador e que já mostra o prédio aqui em 1860, estava quase terminando de ser construído. E ainda hoje ele existe. É um mercado modelo, também é um lugar bem famoso da Bahia, um ponto turístico. Quem vai para lá visita. Tem o elevador Lacerda logo atrás aqui, que também é o primeiro elevador urbano das Américas, né? Que leva do que chamavam da Cidade Alta, onde moravam os grandes proprietários, os administradores, para a Cidade Baixa, que era essa parte mais litorânea, onde moravam as pessoas que trabalhavam de fato no comércio e também nos portos, né? Recebendo e despachando mercadorias. Muito obrigado.